dia todo. Então a minha única folga era mesmo no sábado e eu ia pregar em outras igrejas. E um dia o pastor Cristina chegou de uma viagem. E eu sempre gostei, irmão, gosto até hoje, gosto de jogar futebol, né? E o pastor Cristina gostava de bola também. Chegou, estava lá, trabalhando no domingo. E o pastor Cristina chegou. Fazia tempo que eu não via ele estava viajando muito. E ele foi lá, eu estava na escola bíblica na época. Um paizão, viu? O pastor Cristina é um pai. E eu estava lá na escola bíblica. E o pastor Cristina chegou, né? Para jogar futebol ali e tudo mais. Leandro, o que tu está fazendo aqui? Pastor, eu estou trabalhando. Mas por que você trabalha no domingo? Porque eu tenho horas, né? Eu reponho horas que na sexta de manhã eu não venho para o trabalho e mais um outro dia, aí eu tenho que repor essas horas de trabalho. Ele, não, o teu lugar não é aqui. Foi lá, falou com o gerente, ó, pode liberar o Leandro, ele vai jogar bola comigo. Vocês acreditam que o pastor Cristina fez isso? Agora, ou seja, como é que você não vai gostar de um camarada desse que ele sabe que eu estava trabalhando com dedicação, me esforçando muito para estudar, trabalhar, só que ele não quis saber não, me liberou, porque modéstia à parte, irmãos, eu jogava muito bem também, né? E ainda faço algumas coisinhas de vez em quando, né? O cara me liberou. Então é marcante, né? Ele era um paizão pra gente. Ele, o pastor Cléo Fortes e tudo, eu tenho muita saudade. Então é um camarada assim que ficou no coração. Não tem como não gostar de um cara desse, né? A gente jogava muita bola juntos, né? Então foi uma convivência assim extraordinária. O pastor Cristina era um cara assim incrível, né? Até para jogar bola ele me liberava. Era comum. Cara bom demais. Vamos para a objeção número 3. Os adventistas acreditam na salvação pelo sábado. Primeira coisa que você faz, pergunta respeitosamente o seguinte: você leu isso nas declarações oficiais da igreja? É importante isso. Às vezes ele pode ter entendido errado. Às vezes um irmão mal informado da doutrina da sua própria igreja pode ter transmitido esta loucura, e aí você tem que recorrer às fontes oficiais da igreja. Eu nunca vi um irmão ensinar isso. Eu já vi sim abordagens darem a entender isso, mas eu nunca ouvi um sermão de nenhum pastor, nenhum ancião dizendo que a salvação é pelo sábado. E aí o que eu sugiro? Você tem que citar uma dessas fontes aqui, ó. O Nisto Cremos, o Tratado de Teologia. Opa, pronto. Vamos ver se vai melhorar aqui. Você pode citar a própria Ellen White. Se você mostrar uma obra oficial, aí a pessoa já vai perceber, não, mas realmente não é isso que ensina. Terceira dica: contextualize a doutrina. Está saindo? Vou esperar eles arrumarem. De acordo com as necessidades do homem pós-moderno. Aí vem uma pergunta que o irmão antes tinha feito. Você tem que mostrar para as pessoas como que a doutrina do sábado vai contribuir para a unidade familiar dela e para a saúde dela. Está percebendo? Vai entrar na pergunta dela também. Você vai mostrar que a Bíblia tem soluções. Mostre o sábado como uma solução. Se é uma família que trabalha muito, mostre que esse dia dedicado a Deus vai contribuir para o repouso físico e para a unidade familiar. Então você tem que mostrar as vantagens e os benefícios da doutrina. Aí lendo o Nisto Cremos,
lendo o que Ellen White fala sobre a guarda do sábado, o próprio texto bíblico, que é o mais importante, você vai pegar dicas, até da tua experiência. O que a guarda do sábado faz na sua vida? Conta esse testemunho para a pessoa. Tá bom? Depois, o quarto passo: ensine a pessoa a guardar o sábado de maneira agradável. Mostre para a pessoa que o sábado não é o dia do não pode simplesmente. Ele é o dia do pode fazer coisas diferentes. Ele vai mostrar. O quarto mandamento fala de não trabalhar, não colocar outras pessoas trabalharem para você. Mas mostre que além de existirem proibições no sábado, há outras coisas que a pessoa pode fazer. Imagine, a pessoa não teve um convívio cristão, ela nunca guardou o sábado, ela vai ficar perdida. Então você tem que repartir com ela dicas, o seu testemunho, de como que o sábado é agradável para você e para sua família, tá? Quinto, centralize a doutrina em Jesus. Como que você centraliza a doutrina em Jesus? Mostrando que o sábado aponta para Cristo como Criador e como Salvador. Não, Criador, mantenedor e Salvador. Por exemplo, João 1:1-3 diz que todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Quando Jesus diz em Mateus 12:8 que Ele é o Senhor do sábado, isso indica que Ele é o Criador do sábado. Se Ele é o Criador do sábado e Ele é a fonte de vida de todo ser vivente, isso mostra que a doutrina do sábado aponta para a divindade do Senhor Jesus Cristo. E se Cristo, nas suas discussões com os fariseus, nunca foi contra o sábado, mas contra uma maneira errada de guardar o sábado, é óbvio que Cristo, que o sábado aponta para Cristo como Criador do sábado, como mantenedor da vida, porque é Ele que mantém todos com vida, Colossenses 1:16-18. E o sábado também mostra o quanto nós somos especiais para Jesus Cristo, porque Ele separou um dia para deixar de lado, diríamos, o trono do universo, e passava um dia inteiro com Adão e Eva aqui no jardim do Éden. O quanto você é especial para Deus, para Deus fazer isso. Então tem que centralizar em Cristo. Tem muitas dicas que eu poderia dar, mas eu vou passar aqui porque demorei um pouquinho. 6, mostre que a questão é mais do que um dia. É uma questão de fidelidade e equivale a não brincar com o pecado. As pessoas falam assim: mas por que Deus vai fazer questão de um dia? Veja, queridos, a questão é o que? Autoridade. Se Deus fala que é azul, eu não posso dizer que é vermelho. Se Deus fala que é sábado, eu não posso dizer que é domingo. Considerando que o pecado é a transgressão da lei, irmãos, nós não podemos brincar com um mandamento, por menor que ele possa parecer para nós. Olha o exemplo de Caim. Caim, ele levou os melhores frutos da terra, mas não era o que Deus queria. O que Caim nos mostra? Nós não podemos adorar a Deus do nosso jeito. Nós devemos adorar a Deus do jeito dele. Ele é o objeto de adoração. Eu tenho que adorar do jeito dele. Então mostre para essa pessoa esses paralelos. Vai ajudar a pessoa sincera a ter mais clareza mental.
E depois você mostra que o sábado faz parte de um convite divino nos últimos dias para a pessoa demonstrar a sua fidelidade ao Deus Criador. Compare Apocalipse com Êxodo 20 e você vai mostrar para a pessoa que João, ele está citando o quarto mandamento aqui. Quando ele fala assim, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as ondas das águas. Ele está parafraseando o quarto mandamento. Então aí você mostra que é propósito de Deus, que pouco antes da volta de Cristo, você o reconheça como Criador. E o sábado é o instrumento de Deus para você lembrar de que Ele é o Criador. Então aborde dessa forma, tá bom? Quarta objeção: a doutrina do juízo investigativo tira a certeza da salvação do crente. Qual é a lógica para os nossos irmãos de outras igrejas? Se eu preciso ser julgado, isso significa que eu não estou salvo, não é? Mas veja, se o juízo tira a minha certeza da salvação, então Paulo, ao ensinar a doutrina do juízo, Paulo não tinha então certeza da salvação, porque Paulo fala em Romanos 14:12 assim, assim cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Esse nós aqui se referem aos cristãos ou aos ímpios? Aos cristãos, né? Cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então, primeira coisa, o que você vai fazer? Você mostra que juízo e salvação não estão em conflito, porque Paulo está falando para pessoas salvas em Cristo. Mas agora você vai entender qual é a relação do juízo com a salvação. Veja, a primeira coisa que eu sugiro, como a palavra investigativo para muitos irmãos sinceros, evangélicos, dá a ideia de que Deus está ali investigando, perscrutando a tua vida para descer a vara em você, para te castigar, troca esse termo. Não é um termo errado, porque a natureza do juízo é essa mesmo, é investigar. Só que para amenizar a palavra que está sendo entendida de uma maneira mais pesada, troque por juízo pré-advento. Isso que é o juízo investigativo. Pré-advento, quer dizer, antes do advento, da volta de Jesus. Eu sugiro o uso dessa terminologia mais, tá? Segunda dica: cite alguns textos bíblicos e comentários de teólogos de outras confissões religiosas. Existem teólogos, irmãos, que creem de forma muito parecida, não igual a nós, do juízo investigativo. E isso não tira a certeza da salvação deles. Eu vou te mostrar aqui 2 exemplos. O primeiro, esse teólogo aqui, H. Lempeter. Ele escreveu o seguinte, evangélico, tá? Quando Paulo escreve que os santos hão de julgar o mundo, conclui-se que o juízo da comunidade dos santos e o juízo do mundo não podem ser o mesmo juízo. Assim como a ressurreição daqueles que pertencem a Cristo precede a ressurreição geral dos mortos ímpios, o juízo dos crentes precede no tempo o juízo das nações pagãs. O juízo da igreja, os membros do corpo de Cristo, não é idêntico nem em tempo, nem em conteúdo ao juízo do mundo, a humanidade não cristã. Olha que explicação. O juízo da igreja
ocorre num momento da história e de uma forma diferente do juízo que ocorre para o mundo. E eu vou lhe explicar isso aí. Tenha um pouquinho de calma. Joseph, esse doutor Sais, luterano, a ressurreição e as mudanças que acontecem num abrir e fechar de olhos sobre os vivos são os frutos e a corporificação do juízo antecedente. São as consequências do juízo já realizado em relação a eles. Estritamente falando, os homens não são ressuscitados nem trasladados para que venha o juízo. A ressurreição e a trasladação são produtos do juízo previamente efetuado. Os mortos em Cristo ressuscitação primeiro, porque eles já foram julgados aptos para estar com Cristo. E os santos vivos serão reunidos com eles nas nuvens, porque já foram julgados santos e vencedores sobre o mundo. Ele está falando de um juízo pré-advento. Por quê? Qual é a ideia dele? Para você ser declarado digno de fazer parte da primeira ressurreição, isso significa que um juízo foi realizado antes para determinar que você é digno da primeira e não da segunda ressurreição dos ímpios. Veja, não é adventista. E aqui você vai poder agora apresentar a doutrina de um foco correto. Por que não tira a certeza da salvação do crente? Primeiro, Deus, irmãos, Ele é onisciente, mas eu pergunto, os anjos são oniscientes? O que vocês acham? Por que Deus tem que realizar o juízo, se Deus é onisciente? Porque, irmãos, o conflito entre o bem e o mal envolveu muitas questões sérias. Foi tão sério que 1/3 dos anjos aceitou ir para o lado do diabo. Então Deus tem que exercer um juízo, realizar um juízo em fases diferentes para tornar as coisas claras ao universo. E aqui que está o detalhe. Você lembra que aquele primeiro teólogo disse que o tempo e a natureza do juízo são diferentes para justos e ímpios? O juízo pré-advento, de acordo com esse texto aqui de Daniel 7, não é para prejudicar os crentes. Por isso que Paulo fala que nós seríamos julgados, mas isso não tirava a certeza da salvação de Paulo. Por quê? Quando você lê Daniel 7, você vê que o trono de Deus está ali, anjos ao redor, livros são abertos. E olha o que acontece. 2 resultados. Deus condena o poder representado pelo chifre pequeno, que é um poder perseguidor, Roma papal, e Jesus volta para dar o reino eterno aos santos. Então o juízo pré-advento não é para condenar os justos, é para mostrar para o universo a malignidade do poder perseguidor, e é para mostrar para o universo que aqueles que aceitaram a Jesus realmente aceitaram a Jesus. Irmãos, para Deus é muito simples ver se eu sou salvo ou não, mas um anjo, ele pode me ver aqui de terno pregando para você e não saber o que está aqui dentro. Então, para Deus evitar surpresas desagradáveis, Deus faz o juízo pré-advento, mostra para os anjos quem realmente aceitou a Jesus, vai ter que excluir realmente o cristão falso, para que quando Jesus voltar não tenha nenhuma surpresa. Os anjos têm que verem que Deus é justo na maneira como lida com o pecado dos pecadores. Outra coisa, por que o juízo não tira a certeza da salvação? Primeiro, porque Cristo é meu advogado, e segundo, no juízo final
ele será juiz. No juízo pré-advento, ele está no processo, mas o juiz é o Pai, o ancião de dias. Aí eu lhe pergunto, se Jesus é o seu advogado de defesa, e no juízo final ele é o juiz, eu pergunto, como que você vai perder a causa? Tem aqui alguém da área do direito? Né, irmão? Eu pergunto, se o seu advogado de defesa pudesse ser o juiz do indivíduo, qual é a probabilidade do indivíduo perder essa causa? 0. Então a doutrina do juiz investigativo não tira a certeza da salvação de ninguém, é só para quem não entende a doutrina, né? Quinto, o crente não é condenado. O juízo de condenação é aquele que acontece durante o milênio. 1 Coríntios 6, texto que aquele teólogo evangélico citou. Os justos, olha que curioso, irmãos, no juízo pré-advento, Deus esclarece as coisas para os anjos, para o universo. No juízo do milênio, Deus esclarece as coisas para você e para mim, para só depois do milênio executar no lago de fogo os ímpios. Olha como Deus é bondoso, sábio. Ele não vai executar ninguém sem antes dar todas as evidências do seu amor e da sua justiça na vida daquela pessoa. Então, quando nós ensinamos o juízo investigativo, é para isso, é para mostrar que Deus lida com o problema do mal de uma forma lógica, abrangente, responsável. E aí depois, quando nós falamos da obediência, né? Nós devemos ser obedientes a Deus, porque como resultado da justificação pela fé, nós praticamos a obediência por fé. Então não tem nada de legalismo aqui, tá bom, irmãos? Irmãos, aqui eu não vou entrar agora nessa doutrina, o nosso tempo já estourou. Eu vou finalizar com essa objeção aqui. Vou deixar uma só, e aí vocês veem nos slides depois, e aí vamos encerrar aqui para não segurar vocês muito tempo. Ellen White é uma segunda Bíblia para os adventistas. Você já ouviu isso? Eu nunca ouvi. Estou brincando. Nunca ouvi pouco, né? Não vi pouco isso. Passos breves que eu dou para você mostrar essa barbaridade. Mostrar que isso é uma barbaridade. Primeiro, cite fontes oficiais. Questões sobre doutrina. Esse livro você tem que ter na sua biblioteca. O Questões sobre Doutrina é a melhor obra para você explicar a um irmão evangélico as nossas doutrinas. Tem o Nisto Cremos também, mas o Questões sobre Doutrina para mim é o melhor, para esse propósito. O que diz ali esse livro? 3 pontos. 1. Não consideramos os escritos de Ellen White uma adição ao cânon sagrado das Escrituras. A palavra cânon se refere aos livros que fazem parte da lista de livros inspirados, tá? Primeira coisa, não consideramos os escritos dela uma adição à Bíblia. Segundo, não os julgamos de aplicação universal, como é a Bíblia, mas particularmente se destinam à igreja de 27º dia. Ou seja, cremos que Ellen White tem sim conselhos para todos, mas a diferença é, o dom profético da Bíblia é universal. O dom profético dado a Ellen White, que é uma profetisa não canônica, é local. Terceiro, não os consideramos no mesmo sentido das Escrituras Sagradas, que permanece como padrão único e exclusivo pelo qual todos os demais escritos devem ser julgados. Ou seja, nós não avaliamos a Bíblia pelos escritos de Ellen White, nós avaliamos os escritos de Ellen White pela Bíblia. Então essa é a nossa crença. Olha o que ela escreveu no Primeiros Escritos, página 78. Recomendo-vos, caro leitor, a palavra de Deus como regra de vossa fé e prática.
Para Ellen White, qual deve ser a regra de fé e prática? A Bíblia ou os escritos dela? Hã? A Bíblia. Agora olha o equilíbrio, porque aqui tem um outro extremo. Já que a Bíblia é a regra de fé, então eu não preciso de Ellen White. Um adventista falar isso é uma aberração. Por quê? Quantos tipos de profetas verdadeiros existem na Bíblia? 2: o canônico e o não canônico. O que é o profeta canônico? Que tem livros na Bíblia: Davi, Mateus, Lucas, Paulo. O profeta não canônico, ele não tem livros na Bíblia, mas ele é profeta do mesmo jeito, né? Por exemplo, Natã. Você viu algum livro de Natã na Bíblia? E do profeta Gade? Você viu livros do profeta Ido? E do profeta Aías? De acordo com 1 Crônicas 29:29 e 2 Crônicas 9:29, esses são profetas. Não tem livros na Bíblia, mas são profetas. Então veja, nós não fazemos de Ellen White uma regra de fé e prática, mas por ela ser uma profetisa não canônica, que fala da Bíblia e nos leva para a Bíblia, nós aceitamos o dom profético. Então você vê, não há contradição. Por essa palavra seremos julgados. Nós seremos julgados pela Bíblia ou pelos escritos de Ellen White? Pela Bíblia. Eu pergunto, você que é um irmão evangélico, isso aqui está em desacordo com a Bíblia? Não. Agora olha o que ela escreveu. Nela Deus prometeu visões, dar visões nos últimos dias. Aí ela vai falar dos escritos dela agora. Não para uma nova regra de fé, mas para conforto do seu povo e para corrigir os que se desviam da verdade bíblica. Aqui que está o equilíbrio. Ellen White não é uma segunda Bíblia. A Bíblia não precisa, irmãos, de complemento. Só que como Deus usa também profetas não canônicos para levar conforto e para corrigir o seu povo, então nós aceitamos os escritos de Ellen White como escritos não canônicos para nos levar à palavra de Deus, aos profetas canônicos. Então veja, o que falam a respeito da nossa crença em Ellen White tem muita mentira envolvida, irmãos, infelizmente. Eu espero que isso aqui ajude vocês a esclarecer. Terceira dica, e finalizamos aqui. Para você provar que Ellen White não é uma segunda Bíblia, eu recomendo muito que você use O Caminho a Cristo, o livro dela, tá? Capítulo 10 e Conselhos para a Igreja, capítulos 13 e 14. Sabe por quê? Irmãos, nesses capítulos Ellen White exalta muito a Bíblia, mas muito mesmo. Se você que é um irmão evangélico ler pelo menos O Caminho a Cristo, capítulo 10, você vai perceber, nossa, Ellen White realmente, mesmo ela sendo considerada profetisa, ela exaltava a Bíblia, não os escritos dela. Ela exalta a Bíblia, só a Bíblia naquele capítulo, só. E nos capítulos 13 e 14 do Conselhos para a Igreja a mesma coisa, tá bom? E quarto, em seus estudos bíblicos, comprove tudo com a Bíblia. Você pode usar trechos de Ellen White para ilustrar pensamentos, mas num estudo bíblico, mostre para um irmão o seguinte: nós podemos defender o sábado, a doutrina do santuário, do juízo pré-advento, nossa interpretação do Apocalipse, podemos defender isso sem usar um único trecho de Ellen White, somente a Bíblia. E aí você vai ajudar um irmão a perceber que a nossa regra de fé e prática é a Bíblia, e que nós somos bíblicos em nossa teologia. Quinto, explique a função dos escritos de Ellen White. Isso aqui é importante. Ela tinha dito na citação anterior
que não era um complemento. Mas essas duas citações do Conselhos para a Igreja, na página 93, são muito boas. Os testemunhos, que são os livros escritos dela, não estão destinados a comunicar nova luz, e sim a imprimir fortemente na mente as verdades da inspiração que já foram reveladas. Os críticos falam mal de nós porque nós dizemos que Ellen White é uma luz menor. Eles falam assim: a Bíblia é uma luz maior, ela não precisaria de uma luz menor se ela é uma luz maior. Só que quando um crítico argumenta isso, ele não sabe o significado da expressão luz menor. O que ela quer dizer com isso? Teve uma irmã da igreja na época dela, eu não lembro o nome dela agora, que deu uma ilustração que foi a que mais agradou a Ellen White sobre o significado de luz menor. Porque realmente, logicamente, uma luz maior precisa de luz menor? Não, ela já é maior por natureza, né? Só que o crítico não entendeu a função, o significado dessa expressão no nosso contexto. A melhor explicação para Ellen White do que é luz menor e luz maior é numa ilustração que uma irmã deu de um telescópio. Quando você olha o céu à noite sem um telescópio, você enxerga estrelas, né? Mas quando você olha com um telescópio, você enxerga mais estrelas ainda. O telescópio, irmãos, ele colocou as estrelas do céu, elas já estavam lá. Elas estavam lá. O que o telescópio fez? Ampliou a visão. Então, os escritos de Ellen White nós vemos assim: eles não colocam nenhuma doutrina dentro da Bíblia, só que eles nos ajudam a vermos ainda melhor certas coisas ali, que às vezes nós não vemos na nossa pressa, ou por causa da nossa correria, ou do nosso pecado, seja o que for. Então, nós comparamos uma luz menor nesse sentido, a um telescópio, que nos ajuda a visualizarmos toda a luz, a quantidade absurda de estrelas que sempre existiram na palavra de Deus. Então nós não vemos ela como um complemento à Bíblia, né? Os testemunhos não têm por fim diminuir a palavra de Deus, e sim exaltá-la e atrair para ela as mentes. Está aqui a função, irmãos: imprimir na mente aquilo que está na Bíblia, exaltar a Bíblia e atrair a mente de volta para a palavra de Deus. Eu pergunto, irmãos, tem algo de sectário nisso? Por exemplo, o livro Mormon existe porque Joseph Smith Jr. acreditava que a Bíblia foi mal traduzida. Então é uma correção da Bíblia. Ellen White nunca acreditou que os escritos dela fossem uma correção da Bíblia. Não dá para comparar o adventismo com o mormonismo. Quem faz isso, ele é desonesto intelectualmente, tá? Essa é a realidade. E aí eu sugiro, para finalizar, apresente esses dados de forma informativa e não combativa, porque a forma combativa gera preconceito. Eu sugiro a leitura desse texto aqui, Provérbios 29:18, nova versão internacional: onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei. Se Jesus advertiu a existência, contra a existência de falsos profetas, Deus tem que ter os verdadeiros para nos direcionar. Se os falsos profetas interpretam a Bíblia errado, Deus tem que ter o verdadeiro para nos ajudar a irmos à Bíblia e interpretarmos a Bíblia corretamente. Ellen White tem essa função, queridos. Se vocês, meus irmãos, forem os apologistas que Deus quer, os missionários que Deus deseja, olha a recompensa que Deus tem para vocês, meus irmãos. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Você vai brilhar para todo sempre no reino de Jesus Cristo. Quando você conduz outras pessoas a Jesus, quando você conduz outras pessoas à verdade, a promessa bíblica é:
que você vai brilhar como as estrelas, sempre e eternamente. Não perca a tua coroa. E lembre-se que quanto mais você fala da Bíblia, de Cristo, das verdades de Cristo, mais você se aproxima de Deus. Você é a pessoa mais fortalecida num estudo bíblico. Faça proveito disso e que Deus use você poderosamente como uma luz, para que através de você Cristo possa brilhar na vida das pessoas. Pastor, vamos lá? Vamos lá. Nós vamos fazer o seguinte, agora estará aberta para vocês fazerem perguntas de todos os temas, tá? Mas vá direto, não dê um sermão e depois a pergunta. Então vá direto. O Sr. Eliseu já tinha prometido para ele, já fica a ponta ali, Sr. Eliseu, já pega o microfone. E rapidinho, me perguntaram, como viver um homem é casado com uma mulher que a mulher não é cristã, é julgo desigual. Qual o conselho que você daria? Se já está casado, que a Bíblia recomenda que não haja esse casamento, mas está casado, agora não vamos resolver um problema criando um outro. Tem um conselho bíblico muito bom, pastor, que se aplica tanto para homem quanto para mulher. Mas aqui o conselho é para a mulher, porque normalmente a mulher tem um coração mais susceptível ao evangelho, né? 1 Pedro capítulo 3, versos 1 e 2. Se aplica aos homens também, tá? Mas olha aqui, diz aqui, se a mulher tem um marido não cristão: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido. Espere que eu vou explicar a submissão, tá? Não se apavore. Para que, se ele ainda não obedece à palavra, ou seja, é um descrente, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Olha que interessante. Capítulo 3, versos 1 e 2. 1 Pedro 3, 1 e 2. O que é a submissão da esposa ao marido? É um respeito pela função do marido como sacerdote do lar, só que essa submissão, esse respeito, é com base no amor sacrificial do marido, de Efésios 5, 25 e 27. Esse marido tem que amar a esposa ao ponto de dar a vida por ela, assim como Cristo deu a vida pela igreja. Então não é uma coisa assim opressora, nada disso. Então o que ele está ensinando? A mulher cristã respeitar o esposo. Se ele não quiser ouvir da Bíblia, óbvio, você tem que aproveitar e falar. Lembra, o testemunho cristão não é só comportamento, é também proclamar, é falar, é pregar. Mas se ele não quer, que ele observe o teu comportamento, que ele veja o seguinte: olha, a minha mulher é uma esposa ainda mais amável do que antes, já que agora ela é cristã. Marido, a sua esposa tem que ver que você se tornou um marido melhor depois que você conheceu a Jesus. Aí sim. Então faça a seguinte pergunta: eu me tornei para o meu cônjuge alguém mais atrativo, melhor ou pior? Se é pior, é porque você não conheceu Jesus, você não entendeu a religião. Então essa é a melhor maneira de você ganhar alguém para Cristo na sua casa, no seu convívio. Você, homem, faça o seu papel de esposo, ame a tua esposa como Cristo amou a igreja. E você, esposa, se tem um marido descrente, mostre também para ele que a religião tornou você melhor, e ele vai se sentir atraído. Ele vai pelo menos cogitar a possibilidade de experimentar o que você experimentou e que te trouxe essa transformação tão significativa, tá? Então, resumindo, suportai-vos uns aos outros com amor. Seu Eliseu, depois o Márcio, por favor. Boa tarde, pastor. Pastor Leandro, vou dar um aditivo aqui, viu? Claro, meu irmão. Chegou até mim, pelo nosso irmão Orlando, que é membro dessa igreja,
o pedido de esclarecimento sobre o que diz Apocalipse 14, de 1 a 5. Posso ler 3, pelo menos, os versículos? Claro, irmão. Apocalipse 14, o versículo 1 assim diz: Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fonte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Versículo 4: São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, porque onde quer que vá, são os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, e não tem mácula. Olha aí, professor. Boa, meu irmão. Nosso irmão Tito daqui. Irmãos, esse texto mostra para nós que os 144.000 é um número simbólico e não literal. Por quê? Para eu dizer que o número é literal, eu tenho que também crer que a característica é literal. Eu não posso, por exemplo, dizer assim, o número é literal e a característica é simbólica. Não tem lógica. Ou é simbólico ou é literal. Por exemplo, diz que os 144.000, no verso 4, não se macularam com mulheres porque são castos. Ou seja, para o número ser literal, a característica também tem que ser. E aí, só homem, virgem ainda por cima, vai fazer parte dos 144.000. E eu creio que até Jesus voltar não vai existir tanto homem virgem assim não. Então, se você quiser interpretar o número como literal, para você ser honesto com o texto, você tem que dizer que o verso 4 é literal também. Não me venha com essa conversa, tem que ser literal. Mas a característica também? Então, a característica é simbólica. O que quer dizer que os 144.000 não se contaminaram com mulheres? Mulher em profecia representa o povo de Deus. A mulher pura do capítulo 12 do Apocalipse representa a igreja na sua fase pura. A mulher do Apocalipse 17 é a igreja, é a fase prostituta, são as pessoas que se corromperam e se afastaram de Deus. Então, os 144.000 são pessoas que não aceitaram se corromper com falsas doutrinas, com falsos sistemas religiosos. Não está dizendo que só homem vai ser salvo. Agora você pergunta, mas então por que o número 144.000? Aqui tem uma questão interessante. O apóstolo João pegou um número militar do Antigo Testamento para ensinar uma lição de uma forma bem pedagógica. Quantas tribos mesmo existiam em Israel? 12. Quantos eram mesmo os apóstolos? 12. Olha que interessante. As 12 tribos de Israel, quando saíam em batalhas, muitas vezes cada tribo era composta por 1.000 soldados. Israel era o povo de Deus militante. Militava, levava o conhecimento de Deus aos pagãos, mas às vezes batalhava contra eles, porque Deus os usou como instrumento de justiça e de juízo. O que João faz? Os 144.000 é o resultado da multiplicação de 12 tribos de Israel, composta por 1.000 soldados, cada tribo dá 12.000, e ele multiplica por mais 12, que é o número dos apóstolos, para dizer o quê? Assim como a igreja foi militante nos dias de Israel, a igreja nos últimos dias vai ser militante para depois se tornar a igreja triunfante. Ele pega um número militar para dizer que de forma simbólica, nós, os justos vivos, por ocasião da volta de Cristo, vão militar contra as forças do mal
especialmente naquele evento de Apocalipse 13, decreto dominical, Armagedon e tudo mais. Então, é a totalidade dos salvos vivos por ocasião da volta de Cristo e representa essa igreja militante. Tá? Gente, eu sou o ponto dele que fica falando, chega, próximo, vai, comercial. Eu sou isso, né? Márcio, por favor, sua vez. Uma vez uma pessoa falou para mim que os adventistas têm heresias. E uma das heresias dos adventistas é o fato de dizer que são os remanescentes. Como que eu dou uma explicação para uma pessoa que me fala um negócio desse? Muito boa pergunta, meu irmão. A nossa crença sobre o remanescente, ela pode ser realmente apresentada de uma forma arrogante, Exclusivista, né? exclusivista. Mas o problema não está na crença, é na maneira como se apresenta. Irmão, o que eu sugiro, eu vou ler aqui um texto. No livro Questões sobre Doutrina, que eu citei, tem um capítulozinho em que ele fala da igreja remanescente. Olha o que o livro fala. Apocalipse 12, 17 fala assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O que Questões sobre Doutrina explica? Nós nos consideramos a igreja remanescente, mas não cremos com isso que nós somos o único povo remanescente de Deus. E aí ele explica: o nosso conceito de remanescente ensina que nós somos uma igreja profética, mas que o povo de Deus, o remanescente, é composto por filhos de Deus, que estão em todas as denominações religiosas, e que quando escutarem o chamado para o preparo para a volta de Jesus, se unirão como um só povo para aguardar o Senhor. Então o que temos que explicar, irmão? Nós somos o remanescente, mas não os únicos. Somos a igreja visível, mas a invisível está lá fora, é muito maior do que a quantidade que está aqui. E para evitar a arrogância e para sermos honestos, irmão, eu recomendo muito usar Mateus 13. Fala assim, Jesus falou que entre o seu povo tem o trigo e o joio. Então tem muito adventista que ele é joio, ele vai para o inferno de cabeça para baixo, tá? E tem muito não adventista que ele é trigo, e que ao ouvir a mensagem do terceiro anjo, vai se unir conosco e se preparar. Então não é uma arrogância da nossa parte, nós reconhecemos que aqui dentro tem o trigo e tem o joio, e que lá fora também tem o trigo e tem o joio. Então Deus está preparando um povo. Ele quer que esse remanescente seja composto de adventistas e de irmãos de outras igrejas para se preparar para a volta de Jesus. Então eu creio que essa abordagem do Questões sobre Doutrina vai te ajudar a explicar de uma forma equilibrada. Entenda assim, nem todo remanescente é adventista e nem todo adventista é remanescente. Essa é a palavra. Entendeu? Às vezes a gente fala que somos remanescentes porque guardamos o mandamento de Deus e temos a fé em Jesus, mas existe essa diferença mesmo, né? Existe. Foi aqui, agora desse Aqui, lado. Tá com quem? Jaime. Jaime, vai lá, Jaime. Mateus 7, versículo 1. Ali tem uma mensagem que é mal compreendida, né? Lá em Lucas, capítulo 6, versículo 37 e 38, e com o versículo 41 e 42, dá a explicação do Mateus 7, 1. E aí eu gostaria que o senhor trouxesse, se for possível, luz, um pouco de luz, porque essa falta de compreensão também leva as pessoas à omissão, aos perigos que acontecem. O não julgar, não é? Isso. Eu gostaria que o senhor trouxesse uma luz sobre esse assunto. Obrigado. Irmão, muito boa essa sua pergunta, viu, irmão? Em Mateus capítulo 7, Jesus fala para não julgar as pessoas, né? Aí alguns têm usado isso como desculpa para se omitir de avaliar e julgar o que é certo e o que é errado. É muito interessante você ver, especialmente
cristão, entre aspas, progressista faz isso, tá? Você quer mostrar uma verdade bíblica, por exemplo, você quer mostrar que Deus é contra essa ideologia de gênero. Aí ele fala, você está julgando as pessoas. O que diz João 7,24? Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Aqui está o detalhe. Qual é o tipo de julgamento que a Bíblia condena em Mateus 7? É o julgamento hipócrita. Mas ela manda fazer um julgamento segundo a reta justiça. O que é o julgamento hipócrita? Vamos falar aqui no âmbito secular. Nós somos contra o casamento gay. A Bíblia é contra. Agora, com isso, eu não tenho licença para julgar a sinceridade de muitos homossexuais. Por quê, irmãos? Vejam bem, vamos ser sinceros, irmãos, a dificuldade que certos homossexuais têm, o heterossexual tem na sua sexualidade, na parte hétero. Então, hipócrita é eu querer julgar um comportamento homossexual sem eu reconhecer que eu também tenho meus problemas como hétero. Agora, eu tenho que julgar segundo a reta justiça. Bom, eu tenho meus problemas, só que a Bíblia condena tanto o erro sexual da parte do hétero como do homossexual. Então eu tenho que saber o que é certo e o que é errado. Então essa questão deles é muito perigosa. Não julgue as pessoas. Não, a Bíblia diz que é para julgar segundo a reta justiça. Se eu não julgar segundo a reta justiça, eu sou um omissor. Eu não estou entendendo a verdade. Então foi muito bom, meu irmão, seu comentário. Usar esse texto para explicar o outro lá, né? É isso aí. Não me julguem por cortar o Leandro aqui, tá? Julguem segundo a reta justiça. Uma pergunta importante. Fizeram, ó. Tem adventistas que batizam e por algum motivo se afastam, né? E agora eles querem retornar. Segundo as nossas crenças, nós acreditamos que eles precisam passar por... Não existe essa palavra na Bíblia. O rebatismo. Batizar 2 vezes, como assim? Isso não é uma heresia? Porque o texto diz que há um só batismo. Então, como responder essa questão do segundo batismo? Pode ficar batizando? Como que é isso? Bom, pastor. Irmãos, esse texto de Efésios 4:5, quando fala assim que há um só Deus, uma só fé e um só batismo, fala no sentido qualitativo e não quantitativo. O que isso significa? No contexto de Paulo, há um Deus verdadeiro, há uma fé verdadeira e há um batismo, que é o batismo por imersão. Então ele não está falando na quantidade de batismo, mas na qualidade. Tem que ser por imersão. É o batismo cristão, instituído, ali ampliado por Jesus, tá? Então é nesse contexto, Efésios 4:5. Agora, sobre o rebatismo, aqui, olha, a explicação mais equilibrada que eu encontrei desse assunto foi realmente em Ellen White. Atos 19, primeiro. Você vê ali um exemplo de Paulo batizando nas águas 12 discípulos para marcar a entrada deles na igreja cristã. E eles nem sabiam quem era o Espírito Santo. Então, quando eles tiveram uma compreensão maior do Espírito, os dons do Espírito, e para levá-los a ter uma experiência de entrada na igreja cristã, mesmo tendo sido batizados por imersão no batismo de João, em Atos 19, 1-6, eles são batizados nas águas novamente. O que nós temos que crer, irmãos? A Bíblia não manda rebatizar, mas também não proíbe. E aí que entra para mim a explicação mais equilibrada que tem, que eu acho que foi Ellen White. No evangelismo, a partir da página 373, olha o que ela fala. Se um irmão evangélico vem de uma denominação evangélica e ele conheceu certas verdades da Bíblia na nossa igreja e ele decidiu ser um adventista,
ela fala: essa pessoa não deve ser pressionada a um novo batismo. Ela tem que ter duas opções: a profissão de fé ou um novo batismo, se assim ela preferir. Por quê? Porque o batismo dela foi aceito por Jesus Cristo. Agora, o Espírito Santo pode falar algo diferente. O Espírito Santo pode dizer para a pessoa: filha, eu quero que você faça uma profissão de fé, já que agora você conhece sobre o sábado, sobre o juízo, pré-advento. Agora eu quero que você faça essa profissão de fé. Agora o Espírito Santo pode dizer assim para a pessoa: olha, filho, eu quero que você refaça o seu casamento espiritual com Jesus por meio do batismo. É Ele quem vai dar essa convicção, não pode ser eu. Então nós não obrigamos um irmão evangélico a se rebatizar se ele viveu de acordo com os princípios que ele teve. Agora, se o Espírito Santo diz para ele recomeçar a sua vida cristã com um novo batismo, nós não vamos proibir. Vocês entenderam? No caso de uma apostasia, e aí vai na questão do pastor, lógico, se publicamente um cristão desfez o seu matrimônio espiritual com Jesus, Ele quebrou o contrato. quebrou o contrato matrimonial com Jesus, nós cremos que é saudável para ele e para a comunidade religiosa um novo batismo. Então nós não queremos que seja uma heresia isso, irmãos. Agora, o erro é óbvio, não vão sair rebatizando a pessoa, né? Pecou, rebatiza. Se é por isso nós temos que ser rebatizados todos os dias. Nós não podemos banalizar o batismo também, né? Eles acabam usando até esse termo. Não, vai ficar rebatizando, não é bem assim, né? Não é. Só para a comunidade sabe. Eu já fui rebatizado. Né? Então. Deus teve misericórdia de mim, graças a Deus. É aqui, ó. Isso. Professor Leandro, na parábola de Mateus 22, no versículo 14, diz assim, ó, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu já ouvi pessoas falando desse texto a respeito da salvação. Queria que o senhor pudesse explicar para nós que se Deus escolhe alguns para a salvação e outros para a perdição. Muito bom, meu irmão. Os calvinistas, né, que creem na dupla predestinação, eles usam esse texto para alegar o seguinte: se Deus chama muitos, mas escolhe poucos, isso prova que existe a dupla predestinação. Deus predestina uns para a perdição e outros para a salvação. E como Deus é soberano, não tem discussão em relação a esse assunto. Só que eles não analisam, irmão, o verso 14 no contexto, especialmente o verso 3. Eu vou te mostrar aqui. Em que contexto muitos são chamados e poucos escolhidos? Vamos ver. Vamos ler a partir do verso 1 até o 3. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Opa! Os que não foram escolhidos por uma decisão arbitrária do dono da festa, ou não foram escolhidos porque eles não quiseram vir à festa? O dono da festa chamou alguns, mas chamou todos. Então o calvinista está errado ao interpretar o verso 14 sem considerar os versos 1 ao 3. Tá bom? Rapidinho aqui, ó. Nós temos aquela frase conhecida sobre a tal da paciência de Jó, né? Então uma amiga queria saber o seguinte: nos 3 primeiros capítulos fala o quanto Jó era bom, reto, justo e tal. Porém, todavia, ele passa 41 capítulos, se não estou enganado aqui, maldizendo, nervoso, bravo, né? Então qual é a virtude de Jó? Porque ele só reclamou. Como que você pode entender que a Bíblia enaltece Jó se ele passou quase todo o período do seu livro reclamando? Muito bom. Vocês lembram qual era o que Satanás
argumentou com Deus? Que Deus abençoava Jó por interesses escusos. E que Jó iria blasfemar contra Deus se Deus parasse de abençoá-lo. Veja, a Bíblia não diz que Jó não poderia expressar os seus sentimentos. A Bíblia diz que ele não deveria blasfemar contra Deus. O que é a paciência de Jó? É permanecer fiel a Deus apesar de tudo o que aconteceu. Paciência não é sinônimo de negar seus sentimentos. Se você negar um sentimento, primeiro, isso não vai ser saudável. Segundo, você não está sendo honesto com você mesmo. O que Jó fez? Ele reclamou, ele queria entender o que estava acontecendo. Isso não é pecado, irmãos. Entender o que está acontecendo não é pecado. Qual é a virtude de Jó? Nenhum momento ele blasfemou contra Deus. Em nenhum momento ele pensou em abandonar a Deus. Irai, não, mas não Irai-vos e não pequeis. Ele seguiu o conselho de Paulo antes de Paulo nascer. Exatamente, está ali o conselho. Muito bem. Ah. Agora ali, Letícia, por favor. Professor, obrigada por todos os esclarecimentos. Prazer, aí. É um Letícia. prazer tê-lo aqui. A minha dúvida envolve alguns versos já que vocês citaram Jó, né? Jó 32:8 fala que, mas acontece que dentro das pessoas há um espírito, há um sopro do Todo-Poderoso que dá sabedoria. Poderia esse verso nos levar a crer que espírito e alma são a mesma coisa, sendo que a alma é a psique, né? E daí também, se a resposta for sim ou não, aí o que nós podemos dizer de Eclesiastes 12:7, que fala que então o nosso corpo voltará ao pó da terra de onde veio e nosso espírito voltará para Deus que os deu. Me ajuda, professor. E aí, alma e espírito são a mesma coisa ou não? Muito boa pergunta. Aqui, vou te ajudar nisso. Aqui em Jó 32:8 e Eclesiastes 12:7, né, quando fala do espírito, do sopro, é que a palavra espírito, minha irmã, e alma na Bíblia, elas têm um campo semântico bem vasto. Tem vários significados. Tem um significado primário e tem, diríamos, os significados secundários. Qual é o significado primário e os secundários? Eu vou te dar uma dica. O significado primário aqui que aparece em Jó 32:8 e Eclesiastes 12, tá? O significado primário é fôlego de vida, alento de vida, em Gênesis 2:7. Diz assim, né? Deus formou o homem do pó da terra, soprou nas narinas o fôlego, que é o Nechamar, princípio vital, e o homem se tornou alma vivente. Então, o significado primário é fôlego, princípio vital, mas ele tem significados secundários. Ele pode, dependendo do contexto, se referir até a própria mente, em alguns casos. Às vezes ele se intercala com alma. Ali, por exemplo, em 3 João 2, quando fala para ser próspera a tua alma, ali está falando do aspecto mental. Mas às vezes o termo espírito ele se intercala. Por quê? Porque o campo semântico é muito grande. Espírito pode ser anjo, Hebreus 1:14. O próprio Deus é chamado de espírito em João 4:24. Olha que interessante, em Hebreus 12:22, os justos vivos são chamados de espíritos, ou seja, pessoas vivas. Então pensa assim, ele tem um significado primário, que é sopro, ar, alento de vida, mas tem os significados secundários. Com alma acontece a mesma coisa. Ela tem o significado primário de Gênesis 2:7, que é o ser vivo, mas ela tem os significados secundários, que pode ser mente, interior. Se eu não me engano, tem 23 vida, definições. 23 definições. Só para alma. Só para olha o ar. só, 23 que é o definições. espírito no hebraico e pneuma no grego. Tem um livro, minha irmã, que vai te ajudar muito. Eu vou postar na internet algo. Tem um livro do doutor
Samuel Bacchiocchi. Ele mostra todos esses significados, tanto os primários quanto os secundários. Aí tu pode perguntar, Leandro Amadeu, como é que eu vou saber o significado? Aí o que vai determinar, Letícia, né? É o contexto, tá? Tem o significado gramatical, mas a mesma palavra, ela tem significados diferentes por causa desse campo semântico que é amplo. Aí o contexto ou o uso da mesmo termo em algum outro verso paralelo te ajuda a determinar a que o profeta está se referindo, tá bom? E julgando pela macroteologia, se ali for imortalidade, aí dá um problema sério. Se eu não me engano, o livro é Crenças Populares. Crenças Populares. Tem lá. Eu estou como um adjunto aqui, tá? Ajudando aqui. Esse aqui é o... Tá? O Aleandro Júnior aqui. Esse aqui é o na mira Pastor local Paulo, aqui. por favor. Olá, pastor, professor Leandro. Eu tenho uma pergunta que também eu tenho um pressuposto nessa passagem, sobre as rãs, ali do capítulo 8 de Êxodo, né, que foi a segunda praga, e ela aparece em Apocalipse novamente, ali falando sobre o sistema do dragão, da besta e do falso profeta. O que o senhor poderia falar para a gente em relação do sistema das rãs? Ali, meu irmão, o que acontece? Quando ele usa a questão das rãs, é que a linguagem do Apocalipse, né, ela é extraída do Antigo Testamento, especialmente Daniel. Então, existe realmente uns paralelos com as pragas do Apocalipse e com as pragas que caíram no Egito, tá? No caso das rãs, meu irmão, o que ele quer destacar em relação aos 3 espíritos imundos semelhantes a rãs? Ele só quer destacar realmente a imundícia desse sistema. Porque como rãs faziam parte dos animais imundos, e que até eram reverenciados lá no Egito, né? Então ele usa essa imagem para dizer assim que esses espíritos são imundos, assim como aquele sistema religioso imundo do Egito. Ele só quer mostrar esse paralelo de imundícia. Imundícia dos 3 espíritos demoníacos e a imundícia lá das rãs do Egito. Ele só quer fazer esse paralelo. Ele quer relacionar as pragas do Apocalipse com as do Egito. Tem um dado, irmão, arqueológico bem interessante, que o Rodrigo Silva uma vez falou. O Dr. Rodrigo Silva descobriu que das 10 pragas do Egito, os arqueólogos desenterraram um documento, era uma oração de um sacerdote egípcio, ele estava chamado Ipúver, ele estava orando ao Deus, ele estava reclamando ao Deus Horus de problemas graves que ocorriam no Egito. E das 10 pragas, se eu não me engano, 6 ou 7 estavam nesse documento aí. Então tem uma evidência arqueológica de que uma coisa estranha aconteceu realmente no Egito, né? Eu li uma vez sobre um teólogo falando sobre as rãs, ele vai nessa linha de impureza, mas ele fala da imundície dos argumentos. Olha, porque os encantadores estavam lá fazendo, então ele usa essa questão da imundície, da abominação das palavras, né? Bacana, pastor, muito bacana. Foi aqui. Oi, querida, pois não. Pastor, é um prazer estar aqui. Prazer. Eu vou sugar um pouquinho. Posso fazer 3 perguntas? Claro. A primeira, em Atos 2:38, Pedro batiza em nome do Senhor Jesus Cristo. Uhum. E eu vi o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a primeira. Perfeito. Eu não entendi. A segunda, eu sou de uma outra denominação. Estou estudando Adventismo já tem um tempinho. E tenho uma dúvida que... o meu marido, ele é dessa denominação e é de doutrina assim, muito rígida. Joias, maquiagem, esmalte, cabelo, roupas. Para ele, eu estando em Cristo espiritualmente, eu tenho que estar do jeito que eu vim ao mundo, toda coberta. Sem, assim, uma blusa cavada, uma saia mais curta, um esmalte, que ele me julga que eu já desviei. Então, assim, como eu tenho estudado muito na mira da verdade, pastor Rodrigo Silva e tudo mais, eu vi que tem coisas que não cabem, não estão na Bíblia. Uhum. Então, assim, eu passei um cintilante, ele já falou que eu estou desviando. Então, assim, a minha intenção é batizar na Adventista. E eu fui batizada em nome do Senhor Jesus Cristo também, por isso dúvida.
Como que ele vai ver uma santidade em mim, sendo que a santidade para ele é visual? E a terceira pergunta, como eu explico? Eu tenho uma filha de 5 e tenho uma filha de 11. Lá nós não usamos joias, só que elas gostam. E a dúvida dela também. Como eu explico para minhas filhas que não pode usar joias? Perfeito, muito boa suas perguntas, irmã. Vou te ajudar. Sobre o batismo, olha que interessante. Quando Pedro fala em Atos 2, 37, 38, de batizar em nome de Jesus, olha que interessante, irmã. Não é ali a fórmula batismal, é uma confissão de fé. O que isso significa? Quando Jesus estabeleceu o batismo, aqui que está o detalhe, ele estabeleceu para ser em nome da Trindade. Eu vou ler aqui para você. Aí tu pode perguntar, mas por que essa diferença de Pedro? Eu vou te explicar isso. Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Pedro fala para batizar em nome de Jesus, aquilo é uma confissão de fé de que Cristo é o Messias, mas não é a forma de batismar. Ele está só dizendo para as pessoas presentes o seguinte: vocês têm que ser batizadas em Cristo, vocês têm que crerem nele como Messias para vocês serem salvas. Ele não está dando uma nova fórmula batismal, porque a fórmula batismal quem estabelece é Cristo. Ele está simplesmente incentivando-os a professarem a fé em Cristo como Messias, ao serem batizados em nome da Trindade. É que alguns irmãos acham mesmo, de outras igrejas, que Atos 2 é uma nova fórmula batismal, mas não. Pedro nem teria autorização de Cristo para mudar algo que Cristo estabeleceu, Então é uma confissão de fé nele como Messias. Sobre a sua segunda pergunta, realmente o seu marido ele vai precisar mudar a compreensão do que é santificação. Lógico, ela se manifesta de forma externa, mas na verdade ela começa internamente. Você vai ter que mostrar, minha irmã, para ele que a Bíblia apresenta não uma proibição da mulher cuidar-se, mas ela apresenta princípios norteadores. E eu vou ler esse princípio que vai te ajudar a esclarecer tanto a questão da maquiagem quanto das joias, tá? 1 Timóteo 2, 9 e 10. Você vai enfrentar, irmã, objeções dele, não tem como, porque ele tem uma compreensão de santificação exagerada, mas a paciência. Você tem que dizer o seguinte: olha, querido, eu vejo, você é sincero nas suas convicções, mas eu gostaria que você me respeitasse assim como eu respeito as suas. E eu quero mostrar para você que quanto mais eu conhecer da Bíblia, melhor eu me tornarei como pessoa. Eu queria que você não me avaliasse apenas pelo exterior, mas pelo que eu sou aqui dentro. Tem que ter essa conversa com ele. E aí eu vou dar para você 1 Timóteo 2, 9 e 10. Olha o que diz aqui, Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem. Vamos começar por aqui, A Bíblia é contra a mulher cuidar da sua aparência? Não. Só que ela vai ensinar como agora. Se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada. O que era cabeleira frisada? Era um cabelo trançado com filetes de ouro. Era um cabelo caro, chamativo, e com ouro ou pérolas, que aqui envolve joias, vou explicar o porquê, ou vestuário dispendioso, ou seja, roupa caríssima, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Olha que equilíbrio. A Bíblia não diz para a mulher não cuidar da sua aparência. Fala, se atavie, mas vai ensinar como, com modéstia, bom senso. O que envolve bom senso? Isso aqui é interessante, irmãos.
vestir-se de acordo com a sua idade, com a sua faixa etária, né? Você pode usar uma maquiagem de forma modesta ou imodesta. Então o problema não é a maquiagem, né? É você. Olha o princípio do verso 10. Porém com boas obras. Isso aqui, irmã, se vocês tiverem isso aqui em mente, resolve o problema. Diz que a mulher tem que chamar a atenção mais pelo comportamento do que para o corpo. Não que não tem que cuidar, tem que cuidar do corpo. Tem que estar bem apresentável até para o seu esposo. O homem é visual, não é? Mas o que a Bíblia diz? No seu dia a dia, chame a atenção para as boas obras. O que vocês vão ter em mente? A maquiagem que você vai fazer, ela vai chamar a atenção mais para o corpo, ou as suas obras estão chamando mais a atenção do que a maquiagem? Essa é a pergunta. Se você usar uma maquiagem que não tire o foco do seu comportamento, está excelente a maquiagem. Agora, se você usa a maquiagem de uma forma que a primeira coisa e mais importante que as pessoas notam em você é a maquiagem, não a sua conduta, aí você está seguindo um princípio que não é cristão realmente. Então é a maneira. Por exemplo, a forma como... Vou falar bem franco com a irmã. Nós estamos aqui entre irmãos, temos que ser francos. Por exemplo, a forma como você pintou a sua unha, totalmente modesta. Não está isso atrapalhando as pessoas de verem as suas boas obras. Entendeu? Em relação à joia, nós entendemos também que a joia vai deixando de fazer parte do estilo de vida da cristã. Mas isso aqui é uma coisa importante. Não tem uma questão, aqui não tem nada a ver com moralidade, tá? Quer ver um exemplo? Vamos ser francos aqui. Existem muitas moças e senhoras decentes que usam só as joias. E tem muita danadinha que não usa joia nenhuma. Eu estou mentindo? Eu não estou mentindo, né? Então o que nós fazemos? Aquela cristã que usa joias, deixa que o Espírito Santo vai explicando para ela: ó filha, eu prefiro que você chame mais atenção dessa forma do que outra, mas nunca julgar, irmãos, a questão de moral da pessoa, não tem lógica. Eu conheço muita senhora, moça decente, usa sua joia, foi criada, aprendeu aquilo. E tem gente que não usa nada e... Você entenderam? Então é uma questão, é um princípio de modéstia cristã. E cada um no seu tempo. Sabe como é que eu entrei na igreja a primeira vez, irmãos? Eu usava um cabelo comprido, chuteira, bermuda e uma camiseta branca, toda embarrada, vindo do treino de futebol, né? Com o tempo, aí eu ia na igreja de regata. Assistia o culto de sábado, cabeça de regata. Aí eu comecei a olhar, ó, ninguém me criticou, irmãos. Olha que isso é interessante. O que os irmãos viram? Coitado, ele não sabe. Eu nem sabia que existia roupa social, irmãos. Eu nunca tinha visto na minha vida. Tá? Aí eu entrava na igreja de regata, às vezes de chinelo. Com o tempo, eu comecei a ver, o pessoal não vem aqui de camiseta regata, eu vou. Aí comecei de camiseta. Aí deu uma melhoradinha. Com o tempo, uma irmã da igreja falou: olha o que o cristão sabe, né? Leandro, eu tenho umas roupas aqui tão bonitas que eu vou dar para você. Você vai ficar tão bonito nessas roupas. E me deu umas camisas sociais, uma calça. Eu fui aprendendo, né? Então, é isso que eu dei para você. Você está armando uma posição equilibrada. E explica para elas isso, ó, Deus quer que tu chame mais atenção pelo comportamento do que para você, o que você usa no corpo. Esse é o princípio de modéstia. Dizer, elas são sinceras, filhinhas, elas vão aprendendo, mas você que conhece, tenha 1 Timóteo 2, 9 e 10 como princípio. Tem que chamar sempre mais atenção para o que é do que para o que usa. E isso se aplica aos homens também. Tem muitos homens que erram nisso aí, e aí ficam falando às vezes das irmãs, não é? O camarada às vezes uma calça muito apertada, que destaca o volume lá, né? Ele está transgredindo o princípio de modéstia cristã e quer falar das irmãs depois também. Está errado também, né? Tá. Tem a última ali desse lado, então?
Cadê? Obrigado, beleza. excelentes Joia. perguntas. Lembrando, Deus manda pra gente ser diferente, não esquisitos, né? Isso. E eu sei que as mulheres aqui têm bom gosto, né? Então É vamos... importantíssimo. isso aí. Tem que ter bom gosto. Esse aqui não é um padrão, né? A gente viu que colocou roupa bonita, fez tudo, mas não sei. Pois não, jovem, não adiantou. Jovem. Boa tarde, professor, tudo bem? Tudo bem, meu irmão? Tudo certinho. É o seguinte, a gente tem aqui um pequeno grupo que a gente ministra, que tem amigos, família e alguns visitantes de fora. Nesse pequeno grupo, uma porcentagem boa é de pessoas não adventistas. Aham. E normalmente eu que ministro a palavra lá, e a gente passou um estudo uma vez com relação a Jó. E eu lembro que eu estava lendo Jó, fazendo um estudo um pouco mais apelativo, com relação à dor, essas coisas, e um dos meus colegas ali ficou um pouco preso com relação a Jó 2, que é o capítulo que fala que foram representantes para o céu para ver Deus, e foi também Satanás. E eu sei que na nossa vertente adventista a gente tem a visão de que existam sim outros mundos com relação a profecias e tudo. Mas quando ele me perguntou com relação a isso, e eu ainda não cheguei a falar de profecia, chegada da profeta Ellen White, eu não soube dizer com relação à visão bíblica se faz sentido a visão da existência de outros mundos. Perfeito. Aí eu queria saber com relação à posição do professor, qual a ideia que tem com relação à existência de outros mundos na Bíblia? Muito boa pergunta, meu cara. Eu vou te ajudar com prazer. Realmente, o relato de Jó, nos capítulos 1 e 2, foi num outro mundo. Os eruditos acham, pode até ter sido no planeta Terra, ou num outro mundo. O que sabemos é que não foi no paraíso, na cidade celestial, porque ele já tinha sido expulso de lá, naquela primeira vez, né? Então aquilo ocorreu num outro mundo ou no próprio planeta Terra. Agora, um texto bíblico bem legal para você usar e mostrar a existência de outros mundos é Apocalipse 12, verso 12. Vou te mostrar esse texto. Ele não é uma referência direta, mas ela é indireta e muito forte. Olha que interessante. Quando Satanás aqui, ele perde o acesso a outros mundos, porque na cruz, irmãos, tem um mito que dizem assim, né? Até a cruz Satanás poderia se arrepender, né? Isso não é verdade, tá, irmãos? O caso dele foi decidido muito antes. Mas aqui no capítulo 12, 12, você vê um texto bem legal para você citar lá no seu pequeno grupo, meu jovem. Diz assim, por isso festejai, ó céus. Aqui céu está no plural. Aí alguém pode dizer, mas esse céu atmosférico pode ser o plural também, mas olha o contexto, ó céus e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, céus, vós, tudo terceira pessoa, plural, e neles habitais. Então, aqui está falando para nós claramente que os seres, vidas inteligentes de outros mundos, tinham motivos para comemorar, porque agora Satanás não ia poder nem ir até eles mais, torrar a paciência deles, digamos assim. Então esse texto é legal você citar. Tem um outro, 1 Coríntios 4:9. Espetáculo para o mundo? Não, espetáculo ao mundo. Ok. A palavra mundo ali no grego, cosmos, ela é universo. Então Paulo fala dos apóstolos como esse sendo espetáculo para o universo, para anjos e para homens, tá? Mas esse aqui é o mais direto assim que você pode usar, tá bom? Bom, nós vamos finalizar, já passamos de quase 50 minutos só perguntando. Tem mais uma? Tá. Sobre esse texto? Só um minuto. Então, enquanto chega aí, Apocalipse 1:10. ping-pong aqui. Para a nossa internauta, a Aline está perguntando. Ping-pong. Vamos lá. Internauta, vamos lá. Aline, vamos lá. Podemos doar órgãos, sim ou não? Sim, pelo seguinte, querido internauta, 1 João 3,16, veja, é um princípio novo, né? É um procedimento novo, científico, mas tem um princípio na Bíblia que nos norteia. A Bíblia não fala do assunto, mas este princípio norteia. 1 João 3,16 fala assim: assim como Cristo deu a vida por nós,
devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então olha o princípio. Se eu posso dar a minha vida por alguém, eu posso doar um órgão e até fazer a transfusão de sangue. Isso, era outra considerando que a vida está no sangue, de acordo com a Bíblia. Então este princípio nos mostra que podemos sim fazer essas coisas. E quando a pessoa morre, a gente pode, como cristãos, cremar o corpo? Boa pergunta. Não tem problema nenhum, por quê? O que é a cremação? É só a aceleração do processo. A diferença é que no pó da terra, a pessoa vai se decompor por meio dos vermes. Na cremação, por meio do fogo. Para Deus dá na mesma coisa. Ele vai trazer a pessoa de volta à vida de uma matéria pré-existente, que é o pó da terra. Então, para eles é indiferente. Tem um texto, 1 Samuel 31, 14, 12 a 15. Você vê que mesmo que a prática costumeira fosse sepultar na terra, os israelitas, quando recolheram os corpos de Saul e dos filhos dele, cremaram eles. E só depois que cremaram, sobraram os ossos, eles sepultaram os ossos. Então, se fosse uma coisa assim, não se pode cremar porque é uma coisa pagã, a Bíblia teria condenado e nos advertido contra a prática. Então, cada família é livre. É porque nós cremos que o nosso Deus, ele tem capacidade e poder para ressuscitar e reviver o que ele quiser, né? Exato. Agora, existem alguns, os muçulmanos não creem, não pode queimar, não pode. Então, eles têm isso, mas nós não acreditamos assim. Nós não temos essa forma. Muito bem. Agora, professor, André, por favor. O senhor citou o grego e cosmos aí, da palavra grega, né? Que é mundo. E Apocalipse 1:10 fala que João foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. Isso. Tinha alguma outra expressão grega para ele se referir ao dia que não fosse a expressão que ele usou do uso da época? Porque eles argumentam que, como ele usou a expressão que estava em uso na época, ele se referia ao primeiro dia da semana e não ao dia do Senhor bíblico. É muito bom essa sua análise, irmão. Por que essa pergunta é muito importante? Apocalipse 1:10, a expressão dia do Senhor, é a expressão Kuriake, Senhor, Remera, que é dia. O que eles argumentam? Como alguns pais da igreja entendiam Kuriake Remera, dia do Senhor, como domingo, e realmente no grego clássico ali, você vê também que Kuriake Remera é o domingo. Então eles argumentam, quando João fala em dia do Senhor, isso prova que João teve a visão do Apocalipse no domingo. Como que nós refutamos isso? Veja, as conclusões, as informações mais conclusivas dos pais da igreja usarem Kuriake Remera para dia do Senhor é só a partir do 2º século. João escreveu o Apocalipse no final do 1º século. Então tem que ter muita forçação de barra, né? Dizer que Kuriake Remera é domingo, se quando João escreveu o Apocalipse, na mesma década, não era usada para domingo, Kuriake Remera, era só para sábado. Outro detalhe, João 20. Isso quer dizer que então a palavra no original grego se refere ao dia do Senhor como sendo o dia do Senhor. O sábado. O sábado, exatamente. E não como outra aplicação que surgiu depois. É isso. Isso, esse é o argumento, irmão. Quando João escreve o Apocalipse no final do século I, e o Evangelho de João foi no mesmo período, isso aqui é legal para você argumentar com ele. Em João, capítulo 20, verso 1, como que ele chama o domingo ali? Aqui que está o detalhe. Primeiro dia. Ele não chama o domingo de Kuriake Remera. O mesmo autor do Evangelho. Então, como ele usa Kuriake Remera, domingo ele chama só o primeiro dia. E na mentalidade dele, a Bíblia dele é o Antigo Testamento, e o único dia do Senhor é a Bíblia. E Cristo falou que é o Senhor do sábado, então ele não tem em mente a possibilidade de na mente dele ser domingo. Porque é só no 2º século que os pais da igreja aplicam essa expressão para o domingo. Tá? Então o argumento gramatical deles se torna uma furada quando nós vamos para essas linhas de evidência aí. Tá? Eu lembro de ter lido sobre o assunto, então, primeiro dia do Senhor sábado. A segunda hipótese,
escatológico, dia do Senhor. Dia da ira. Juízo, E né? um último, em terceiro, que nem tem como, é colocar o domingo ali, tá bom? Nós vamos terminar com oração. Quero desde já agradecer a tua presença. Prazeraço, pastor. Tudo certo? Obrigado, irmãos, por vocês terem vindo Vai também. pagar a moça agora para nós? Vou. Tô aqui com R$2, tô brincando. Aqui está o remanescente. Tem cartão ó, a para perseverança dos santos. Ó. É. Louvado Esses seja são Deus. os fortes. São os fortes. Quero agradecer a presença de vocês, nossa comunidade. Muito obrigado pelo apoio. A você que está assistindo pela internet. Louvado seja Deus por esse programa. Nós vamos terminar com oração. E antes da oração, diante de tudo que nós falamos, tentando de alguma forma persuadir as pessoas com a razão. Aí vem a pergunta: seria importante a oração intercessora? É importante orar por aqueles que não têm a nossa fé, que estão buscando estudo. Então funciona. Temos que orar pelos outros. O que diria sobre a oração intercessora? Funciona muito, pastor. A oração, óbvio, a pessoa por quem oramos, ela tem que dar a liberdade para Deus efetuar o milagre. Certo. Se ela não der essa liberdade para o milagre acontecer, e a oração não transformar ela, a oração vai transformar você. Sempre vai valer a pena orar pelas pessoas. Muito bem. Ore. Existe uma luta contra o mal. A tua oração pode sim fazer com que mais anjos vão em direção àquela pessoa para influenciá-la. E se a pessoa não permitir, a oração vai transformar a sua vida. Deus vai recompensar você por isso, de alguma forma ou outra. Amém.